Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E começamos o comentário de hoje com nossa amiga soja, né? Uma semana, mesmo tendo o feriadão aí do Dia do Trabalho que tivemos na semana, estamos com uma semana de muitos negócios nos portos aí, os níveis de 87 para final de maio, 88, 88,5 para junho, julho, até níveis de R$89 aí para a exposição de julho e agosto aí nos portos aí para exportação. Os números finais das exportações brasileiras cresceram, né? Então nós fomos aí para casa de 10.300.000 toneladas exportadas na soja nesse mês de abril. Foi o terceiro melhor mês da história da exportação brasileira de soja. Perdeu somente para o abril do ano passado, com 10,4 milhões de toneladas. E o maior mês da história foi em maio do ano passado, com 10,9. Nós começamos o mês de maio com uma expectativa de chegar a 11 milhões de toneladas e superar o maio do ano passado e ser recorde histórico. Os portos estão abarrotados de contratos, estamos praticamente no limite das exportações. Os portos brasileiros necessitam de incrementos de investimentos para ter um aumento da sua capacidade de embarque para a gente continuar evoluindo aí na produção da soja, porque nós vamos crescer nessa nova safra. Há uma expectativa básica aí de 500 mil de hectares, talvez cresça 1 milhão de hectares em função do otimismo que o produtor está com a soja novamente. Então, talvez nós saímos de 35 para 35 milhões e meio a 36 milhões de hectares, e isso vai depender de mais capacidade de porto para o ano que vem para embarcar, né? Precisamos melhorar essa condição para poder embarcar 12, 13 milhões de toneladas, 14 ou mais mensais, para dar fluxo a essa demanda internacional que segue em forte crescimento. Então a exportação da soja nesse mês de abril foi o terceiro melhor mês da história. O farelo foi por um pouco mais de 1,5 milhão de toneladas. O óleo também teve um bom número aí, com mais de 164 mil toneladas embarcadas. E no global nós chegamos aí a 4 bilhões e 850 milhões de dólares exportados. Então, soja disparada na frente como o melhor produto da pauta de exportações brasileiras nesse mês de abril aí que a SECEX divulgou aí na semana. O mercado da soja continua negociando e o ritmo da comercialização agora está bem evoluído, e de agora em diante a gente vai vendo o produtor segurando um pouco aí na expectativa de níveis melhores lá na frente, ou usando a soja como um ativo financeiro. O que a gente tem que alertar para o produtor é que a fase de pressão de alta do dólar pode estar com seus dias contados, porque o Banco Central já anuncia que deve entrar com leilões de swap aí para dar condições aí aos importadores, àqueles que têm dívidas a quitar lá fora, para não deixar a moeda americana disparar. Então é provável que nós vamos entrar numa fase de pressão de baixa aí, pressionada aí pelo lado do Banco Central atuando aí, vendendo dólar futuro, né? Então a fase positiva do dólar aí está com seus dias contados, porque ele não tem uma base sólida de crescimento além do que já está. Então já tem alguns comentários aí apontando que ele poderia voltar até 3,35. Ainda está numa fase positiva para o produtor fazer fechamento, e não podemos ficar esperando aí pelo quadro. O mercado futuro da soja ainda está lento, os produtores negociando muito pouco, mas a relação de troca da soja pelos insumos está boa, então está na hora de começar a olhar para frente. Já vamos ver 2019 para fazer algumas posições. E falando em 2019, a gente está vendo aí que está tendo negócios aí de milho de 2019 aí, tanto para o mercado interno como para a exportação aí do final de janeiro e fevereiro aí. Então o primeiro milho que vai entrar no sul do Brasil já tem negócio, já foi negociado na faixa de R$37 aí no Rio Grande do Sul, e então já começa a motivar ao novo plantio do milho, que caminha para crescer em área aqui no sul do Brasil na safra de verão, e provavelmente
provavelmente vai crescer na safrinha também, porque o milho continua sendo e vai continuar sendo um grande produto na pauta de exportações e o mercado mundial francamente comprador, né? E vamos ver aí a China começando a crescer fortemente nas importações de milho nos próximos anos para atender o seu programa da produção de etanol de milho aí, que vai demandar muito milho nos próximos anos. O mercado interno do milho dando uma pressão de baixa nesse momento em função da proximidade da colheita da safrinha, que estamos há poucas semanas do início efetivo da colheita, e do mercado de exportação, que paga nos portos aí nesse momento R$38 a R$39, que é o balizador aí dos valores, né, que vão ser praticados nas próximas semanas, né? O nível da exportação é que vai comandar. E esses níveis de exportação a gente acredita que estão bons. Seria interessante o produtor fazer posições futuras, porque se o nosso Banco Central jogar pesado no dólar, nós vamos ter uma pressão de baixa aí nesses valores, talvez perdendo R$1 a R$3 nos níveis atuais em função de câmbio, né? E se o clima americano seguir favorável, também não vamos ter lá fora uma pressão de leve limitação de alta, né? Não esperamos muita baixa no milho, porque a demanda mundial de milho está acima da produção e nós vamos aí para 2-3 anos positivos para milho aí no mercado internacional. No mercado do arroz aí nós estamos vendo a colheita indo para a reta final no Rio Grande do Sul, algumas chuvas ainda sobre o estado gaúcho que dificultam o fechamento da colheita, mas nos próximos dias vamos fechar a colheita gaúcha, que indica aí na faixa de 8 milhões de toneladas, sendo que o segundo produtor brasileiro, Santa Catarina, com 1,1 milhão de toneladas, Tocantins aparece em terceiro com 700 mil toneladas, aí vem Mato Grosso, 450 mil, e esses são os principais estados produtores. Brasil deve colher na faixa de 11 milhões, 11.200 mil toneladas, sendo que a demanda deve ser entre 12 e 12 milhões e meio de toneladas. Vamos para um ano apertado, só que o mercado ainda está frágil, justamente porque o produtor descapitalizado é obrigado a vender aí dentro dos níveis atuais. Isso acaba deixando a indústria pressionada, o varejo aproveita do momento, mesmo tendo boa demanda de arroz e alimentos básicos, não reage aos níveis do beneficiado, né? O beneficiado ainda calmo no varejo, e isso acaba limitando a alta também no casca. Então precisamos de uma evolução de efeito cadeia, né? Subir o casca, subir o beneficiado, para dar um giro geral aí no quadro atual. O que a gente comenta que vai continuar tendo demanda é que o governo anunciou aumento aí do Bolsa Família em 5,7%. Isso dá mais ou menos uns R$10 por beneficiário. Aparentemente parece pouco, né? Mas isso dá um pacote de arroz, né? E pelo volume de beneficiários, isso é muito, né? Esse Bolsa Família, normalmente, ele é canalizado para os alimentos básicos. Então, o arroz e o feijão vão se beneficiar com esse ajuste aí também. O mercado de feijão segue com boa demanda. Mercado de 125 a 140, 145, alguma coisa de um carioca melhor. E vai continuar tendo demanda porque a oferta foi comprometida aqui no Paraná, justamente por causa da seca, e daqui para frente as ofertas vão ser pontuais, e aí o mercado tende a se manter um pouco mais firme do que veio nos primeiros meses do ano, né? Então favorável para o mercado de feijão em função de boa demanda e a oferta sendo limitada, né? Então isso é um fator positivo aí para aqueles que vão colher feijão aí nos próximos meses, porque o que a gente vai ter para frente de oferta provavelmente vai ficar muito ajustada com a demanda. Isso é bom para o mercado do feijão, que começou o ano aí patinando, né? Então, ainda temos aí outro fator importante, é que o Brasil começa a aparecer um pouco mais lá fora, temos espaço para exportação, então temos que buscar novos mercados aí e pegar carona aí no segmento que a gente já exporta da soja, do milho, das carnes, mesmo que o mercado de carnes aí nesse último mês aí de abril tenha enfraquecido nas exportações, que despencaram, né, justamente em função da Europa ter bloqueado as nossas exportações para o mercado local lá, e isso atrapalhou muito o mercado brasileiro. Isso vai trazer um impacto aí agora também no mês de maio aí na produção de ração, na demanda de ração. Isso atrapalha o mercado do milho e provavelmente nós vamos ter aí vários frigoríficos aí do setor de frangos, principalmente, né, entrando em férias coletivas aí, justamente porque a demanda da exportação ela deve demorar uns 2-3 meses para se normalizar novamente, né? Então toda essa bagunça que foi criada aí pelo nosso setor fiscal aí na fiscalização, ele atrapalhou a comercialização. Continuamos tendo o melhor frango do mundo, o melhor suíno em qualidade e preços, e certamente o Brasil exportando menos vai causar um impacto nos preços lá fora, né? No mês que vem já vai ter cotações maiores e provavelmente a partir de junho, julho já abre novamente os mercados para o Brasil aí, para a gente voltar a exportar em ritmo acelerado. Isso aconteceu já na crise da carne fraca lá no ano passado, e agora vai voltar também na mesma situação, né? Ninguém pode atender um mercado
mercado tão grande que o Brasil atende hoje. É isso aí, amigo produtor, aqui foi o Brandalize, no Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos, até o próximo.